Fala pessoal, beleza? Cozinheiros e cozinheiras de plantão, professor Elias chegando na área com mais uma aula de gastronomia. Continuando a aula 4 sobre montagem de pratos. Se você trava na hora de montar, fazer uma apresentação, né? Por desconhecimento da técnica, por medo do prato ficar com informação demais, esta é a sua aula, este é o seu momento. Mas antes de você assistir essa aula 4, assista a 1, a 2 e a 3, beleza? Para que você possa entender a sequência lógica, certo? Da montagem dos pratos. Mas antes disso, vamos rodar aqui a nossa vinheta, beleza? Então, pessoal, nas aulas anteriores falamos sobre o primeiro princípio. Se você não assistiu ou se você assistiu, está acompanhando o professor aqui, escreva aí para mim, professor. Eu assisti as primeiras aulas e vou colocar aqui os princípios fundamentais. Escreva aí quais são os princípios anteriores das aulas, beleza? Então, vamos nessa. Vamos aqui para o quarto princípio. Este não vem na apresentação do prato, tá? Esse aí você vai precisar exatamente experimentar, certo? Então, vimos que o primeiro princípio é equilíbrio, o segundo são formas diferentes, o terceiro são texturas diferentes, mas o quarto princípio, ele precisa ser, ele é tão importante quanto os outros três. Sabor. Está bonito, está equilibrado, tem forma bonita, tem textura maravilhoso, mas se não tiver sabor, tudo vai por água abaixo. E aqui, meus amigos, aqui você precisa ter tempo, precisa praticar, certo? Precisa entender de combinações aromáticas, precisa ter uma mente aberta para o novo, para combinações de sabores. Aqui não é todo mundo que vai, tá? E aí eu costumo dizer para os meus alunos que um prato, quando ele é elaborado por um profissional, que não necessariamente passou pela academia ou por cursos de gastronomia, que tem muita gente aí que cozinha muito bem e nunca fez nenhum tipo de curso, tá? São os famosos chefes autodidata, que não devem nada a ninguém, certo? Você consegue compreender, você ao olhar, você já consegue, pô, isso aqui é feito por um profissional. Só em olhar. A combinação, certo? Isso é importante. Então, para isso, eu preciso ter tempo, preciso de perícia. Né? E aí eu vou citar aqui Cecília Meirelles. Somente a prática pode aperfeiçoar o dom que há em vós. Cuidado com a ideia do dom dado, tá? Como uma graça imerecida. Não, não. Aqui é uma arte culinária que eu preciso o tempo todo estar trabalhando para ela. Está exatamente lapidando a minha técnica, saindo de um local A e indo até o local B. Tá? Se eu ainda não consigo dominar essa técnica, eu vou praticar, eu vou fazer, eu vou perguntar, vou estar em constante contato com os colegas que já fizeram essas combinações. Tá? Então, para os novos, tá? Vai sentir bastante dificuldade, porque ainda não está ainda não, as bases ainda não estão muito claras, as preparações aromáticas não estão muito claras na cabeça dele. Então é preciso dar tempo, tá? Então veja, vou dar uma dica agora para você aqui, deixa eu vir aqui para a cena um, para você que está começando, o que é que você já sabe fazer na cozinha? Potencialize, faça cada vez melhor. Pô, Elias, eu só sei fazer o arroz, daí eu sei fazer purê, sei fazer 2 tipos de molho. Faça um arroz cada dia melhor. Atenção à cebola, atenção ao alho, aos cortes, menos gordura, baixa a temperatura, não deixa pegar no fundo, não deixa passar do ponto, cada vez melhor, cada vez melhor, tá? E vai fazendo os molhos cada vez para que você possa ampliar o seu leque de técnicas e de receitas, tá? Porque você só vai conseguir avançar quando você já pega essas técnicas que são fundamentais, são básicas, mas são fundamentais para construir, certo? Uma identidade culinária num cozinheiro. Você só vai conseguir fazer isso se você exatamente compreender quais são as técnicas fundamentais
e exatamente lapidá-las o tempo todo. Ok? Então, importante. Então, sabor vai exigir de mim estudo de ervas, de especiarias, das leis da nutrição, que eu preciso entender como construir sabor, certo? Como que isso funciona. É importante. Essa não é a aula para a gente expor essa questão de combinação, mas vou ter uma aula aqui só para falar de combinações, certo? Que você não deve perder, certo? Então, esse é o quarto princípio fundamental. Primeiro, equilíbrio. Segundo, forma. Terceiro, textura. Quarto, sabor. E o quinto, e não menos importante, tá? Segredo da apresentação dos pratos, aí a porção, pessoal. A gente precisa adequar o tamanho do prato à porção de comida. Veja que essa é uma montagem minimalista, maravilhosa, linda, de um lagostinho maravilhoso, certo? Uma louça de borda infinita, uma coisa, mas eu preciso adequar exatamente a lei da adequação, a quantidade de comida aonde esse indivíduo está, em que faixa etária esse indivíduo está. Então eu preciso fazer essa adequação. Um prato não pode sair, certo? Muito cheio, mas também não pode sair com 2 azeitonas, tá? Então é importante que você adeque, certo? O tamanho do prato é o que está sendo servido. Pratos bases, tá? Aqueles pratos brancos que ficam na mesa, por exemplo, eles vão te dar uma maior dificuldade para você fazer essas montagens, tá? Porque eles são muito simples. O nome já está dizendo, é para ele ficar na mesa, é base. É um prato base, tá? Então você escolha louças modernas, tá? Então você já sabe que o prato está como para o cozinheiro, assim como a tela está para o pintor. Essa é a sua tela. Essa é a sua chance de você encantar entregando um prato cada vez mais moderno. Olha que montagem linda, com punks, certo? Com formas diferentes, com verticalidade, o prato tá clean, tá? Eu consigo ver quadrantes completamente livres, sem comida, sem nada, não tem gordura, certo? Então, cozinheiro não pode soltar um prato gorduroso, com gordura na borda. Antes de verificar de soltar um prato, verifique se esse prato está bem lavado, porque às vezes a cozinha, a exaustão não dá conta, o prato fica engordurado, tá? Então é importante que você analise o prato, tá? Porque quando o prato chega na mesa, eu olho se esse prato está com marca de dedo, se esse prato está com excesso de gordura, se a taça está bem esterilizada. Então, certifique-se desses critérios para que você possa cada vez fazer pratos mais modernos e mais assertivos. Certo, gente? Então, esse que não é mais segredo, né? Aliás, os segredos foram revelados para você, certo? Então, 5 princípios fundamentais para a apresentação de pratos: equilíbrio, forma diferente, texturas no prato, sabores, tá? O multiculturalismo está marca presente nos pratos e você tem que adequar a porção ao tamanho do prato. Colocar uma quantidade excessiva de comida fica deselegante, tá? Um prato pequeno demais e um prato grande demais com um pouquinho de comida também fica deselegante, né? Fica fora da proporção, então é preciso ter proporção, tá? No início é difícil, tá? Mas com calma, com parcimônia, a gente chega lá. Então é importante. Eu quero lançar aqui um desafio para você que está aqui, que me acompanhou nessa jornada de 4 aulas fundamentais na apresentação dos pratos, certo? Que você faça uma montagem em casa e me marque aí nas redes sociais, me marque aí no Instagram, certo? Professor, eu fiz o desafio, usei as técnicas da regra dos textos, me marca lá no Instagram, certo? Marca aí nas redes sociais, eu estou seguindo, estou começando. Faz a sua montagem do café da manhã, faz a sua montagem do almoço, não importa o que tenha, faça. Se é uma salada, se é arroz, se é feijão, disponha no prato, faça a montagem, siga as regras. Você só vai conseguir montar pratos cada vez mais profissionais montando. Você tem que conseguir, certo? E você tem que se esforçar para isso. Olha no Instagram, vi uma ideia bacana na internet,
quando tiver oportunidade, eu vou implementar aquela técnica para ver se isso é possível. E você, meu amigo cozinheiro e cozinheira, que está na prática na cozinha, nem sempre montagens que a gente vê no Instagram para fotos, né, pratos conceitos, isso funciona para replicar 10, por exemplo. Às vezes não dá. Quando você termina o décimo, o primeiro está frio. Então é preciso a gente repensar a montagem, repensar também o fluxo dessa montagem, certo? E é interessante que a gente entenda isso. Então, esses foram os princípios das montagens. Então, fique comigo, certo? Se você gostou dessas 4 aulas importantes, tá? Compartilha aí com o seu colega que está com dificuldade na montagem, que os pratos ainda estão precisando de um retoque, certo? Então, compartilha, ative seu sininho, se inscreva aí no canal do professor e bora cozinhar, beleza?